Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Eu gostaria de fazer a última mensagem dessa série intitulada Viva a Plenitude do Evangelho. Viva a Plenitude do Evangelho. Hoje eu gostaria de meditar com você sobre a perfeita esperança. A perfeita esperança que nós temos em Cristo. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa eu lembrar você que essa palavra esperança, ela nos faz olhar para o futuro, de alguma coisa que esperamos, ok? Alguma coisa que aguardamos. Esperamos de alguém, esperamos de alguma situação, ou circunstância, ou ocasião. Alguns esperam do acaso, do destino, alguma coisa, né? Mas o cristão, ele espera não do destino, do acaso, mas ele espera em Deus. Ele espera do próprio Senhor. A esperança cristã, ela não olha para as pessoas, ela não olha para as circunstâncias, ela olha para o Deus Todo-Poderoso, para o Onipotente, para aquele que nos ama, para o Senhor da glória. Olha para a sua majestade, olha para a sua grandeza, olha para a sua onipotência, olha para o seu amor. Os cristãos não colocam sua esperança em alguém ou em circunstâncias. Geralmente no final do ano, como nós estamos começando a chegar, semana agora que vem já é dezembro, né? Na outra semana, então as pessoas ficam naquela expectativa aqui, alguma coisa boa, uma esperança nova de um ano novo, como se o ano fosse trazer alguma coisa para nós. E de fato, as pessoas muitas vezes pensam assim, mas nós não esperamos que 2026 traga alguma coisa para nós. Nós esperamos que o nosso Deus derrame sobre nós a sua bênção, que o Senhor traga sobre nós a sua bênção, a sua graça. Não colocamos a nossa esperança em coisas ou em circunstâncias, mas colocamos no Deus que não muda, aquele que opera, aquele que faz, aquele que realiza, aquele que é o eterno. E nossa esperança não descansa no acaso nem na sorte. O cristão, ele não tem sorte, ele tem a providência de Deus. Quando alguma coisa acontece com a gente, que sorte, né? Não é sorte, é a providência de Deus. Você, cristão, está sob a providência de Deus. E é nessa providência, esse Deus maravilhoso que providencia tudo para nós, nesse governo desse Deus único e soberano, Criador, e que ordena todas as coisas para a nossa vida. É nele que esperamos, o Deus que não muda. E a esperança cristã, ela está exatamente fundamentada e tem como sua fonte o amor de Deus. João, capítulo 1, versículo 1 em diante. João, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Irmãos, aqui está a fonte da esperança cristã, em Cristo Jesus, naquele que é o Verbo. Essa ideia que seria difícil explicar em poucas palavras, mas a ideia aqui é aquele que criou todas as coisas, a mão soberana que criou, que ordena tudo no universo, esse poder que tudo ordena, que tudo criou e fez. E é Jesus, como diz o apóstolo João, Ele é o Verbo, Ele é a vida, e Ele, o glorioso, o soberano, o Criador de todas as coisas, como o nosso texto diz, não o Criador de muitas coisas, de algumas coisas, mas o Criador de todas as coisas, porque sem Ele nada existe, nada existe.
as coisas, é o Deus maravilhoso que nos amou e veio até nós. Como diz o nosso texto, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Nós estávamos mortos, a humanidade está morta no seu pecado, mas Ele é a vida, e aqui está a esperança do cristão. A esperança não é que alguma coisa boa vai acontecer, não, a esperança é a certeza de que Deus nos ama, de que Ele é a vida, e essa vida que Ele é, a própria vida, Ele não guardou para si mesmo, mas nos vendo caídos em pecado, mortos, Ele veio para nos dar vida e vida plena. Meus irmãos, quanta bondade em Deus! A esperança do cristão está nesse grande e eterno amor de Deus, que entrou na nossa história, que entrou na nossa vida, no nosso caos em que estávamos. Ele veio até nós, e seu amor onipotente, para mudar tudo, para transformar toda a realidade em ordem, em vida, em funcionalidade, e nos unir novamente a Deus. É esse Deus de toda a graça, é nele que está a nossa esperança. A esperança humana é alguma coisa que você não sabe ao certo o que vai acontecer. Você espera, uma expectativa. Você não sabe se o que vem é bom ou ruim, se vai ser certo ou errado, se aquilo vai dar certo ou não. Você fica naquela expectativa. Você não tem controle sobre aquilo. Você simplesmente fica esperando, aquela expectativa de que algo vai acontecer. Mas não, a esperança cristã não é assim. A esperança cristã se fundamenta no amor assertivo, imutável, eterno de Deus por você. Esse Deus que te amou eternamente. Aqui que está a sua certeza, aqui que está a minha certeza, que a luz, esse Deus que é luz, e nele não há treva alguma, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz, que é o próprio Deus. Esse amor é a fonte da nossa esperança. O Deus que nos ama, que entrou na nossa história, o Deus que não muda no seu amor por nós, o Deus que não pode nos amar menos e nem pode nos amar mais, porque o seu amor por nós é perfeito. Esse Deus, essa é a esperança que todo cristão verdadeiro tem. É essa esperança que Deus quer que você viva. É nessa expectativa maravilhosa que Deus quer que você trabalhe, que você estude, que você crie sua família, que você possa viver a sua vida nessa expectativa, nessa esperança maravilhosa do amor, um amor inesgotável, um amor que não começou e nem jamais terminará. Esse é o amor de Deus pelos seus filhos. Esse é o amor de Deus por sua igreja. É um amor que não importa as circunstâncias que você viva, por mais contrárias que sejam, Ele segue amando você. Ele segue amando você. E é nessa esperança que nós passamos lutas, tribulações, adversidades ou enfermidades, não importa o que passemos. O que nos sustenta, o que nos fortalece, o alimento da nossa alma, do nosso espírito, é o eterno, perfeito amor de Deus. Esse é o amor. Esse é o amor, a vida que Ele nos deu, sua luz, sua graça maravilhosa. O texto segue mostrando algo belíssimo. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a toda a humanidade. A verdadeira luz. Se é uma verdadeira luz, há uma luz falsa, há uma luz mentirosa, mas há uma verdadeira luz que ilumina a toda a humanidade, a todo homem, Cristo Jesus.
Ele é a luz. E aqui está a esperança de que há salvação, a esperança que há amor, o Deus de amor, o Deus que é o próprio amor, veio até nós. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas nasceram da vontade de Deus. Que lindo, irmão! Quanto amor, quanta misericórdia! É aqui está a nossa esperança. A nossa esperança tem como fundamento, tem como fonte primária o grande amor de Deus. Mas a nossa esperança também é que o pecado, aquele grande, maior inimigo que nós temos, será enfrentado e foi enfrentado de frente e foi vencido completamente. Olha o capítulo 1, versículo 29. Esse texto belíssimo, João aqui, de quem o texto está falando, João Batista, não João discípulo, mas João Batista, primo de Jesus, 3 vezes mais velho do que ele. Olha aqui que coisa linda, quando o texto sagrado diz que João, que estava batizando, viu a Jesus, ele diz, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O monstro foi morto, o monstro foi derrotado definitivamente pelo Cordeiro de Deus. O pecado é o mal supremo, é o mal maior em todo o mundo. E aqui o texto diz: eis o Cordeiro de Deus que tira, que derrota o pecado, que põe fim ao pecado no mundo, na humanidade aqui, a humanidade que não nasceu segundo a carne, nem segundo o homem, mas segundo Deus, na vida de todo cristão. Queridos, essa é a nossa esperança. A nossa esperança se encontra em que a vitória sobre o pecado não é uma possibilidade, mas uma certeza, que o mal maior foi vencido, que o mal monstro foi destruído, aquilo que jamais homem algum poderia vencer, dinheiro algum, conquista alguma humana poderia vencer. Deus venceu naquela cruz, entregando a vida do seu Filho, o Cordeiro de Deus, essa imagem maravilhosa, mostrando que quando alguém vinha até Deus para obter o perdão dos seus pecados, vinha trazendo uma ovelhinha, um cordeirinho de até 1 ano, macho, sem defeito, perfeito, e trazia diante de Deus, colocava as mãos sobre aquele animalzinho inocente que nunca havia pecado, e ali confessa os seus pecados: eu roubei, eu menti, eu caí em moralidade, meu coração está cheio de inveja, de mágoa, de ódio, de ressentimento, a dor, a traumas da minha alma e meu coração, os meus lábios são impuros. E então ali aquela pessoa abria o seu coração diante de Deus, confessava os seus pecados diante de Deus, derramava a sua alma diante de Deus, abrindo a Deus os seus pecados, confessando a Deus os seus pecados, e aquele animal morre no lugar do pecador. E aqui está essa imagem do inocente, do justo pelos injustos, Cristo em nosso lugar, aquela cruz que era nossa, aquele pecado que iria nos devorar por toda a eternidade. Cristo carrega sobre si as nossas dores e as nossas maldições, e vence o pecado, derrota o pecado na cruz, derrota a morte na ressurreição, derrota o diabo na cruz, e vence, queridos. Aqui está a nossa esperança, é que o monstro eterno do pecado foi vencido
pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que venceu o pecado naquela cruz. Não tem dinheiro que compre isso. Você pode ter todos os diplomas da vida. Você pode ter todas as conquistas da vida. Você pode, como Alexandre o Grande, o grego, conquistou o mundo em poucos anos. E com 30 anos já não havia mais nada a conquistar. Aquele homem derrotou os maiores reis da terra. Morreu infeliz em seus próprios pecados. Você pode conquistar tudo na vida, mas jamais irá derrotar o pecado, o único pecado. Ninguém pode enfrentar esse monstro, mas Deus enfrentou naquela cruz. Esperança. Esperança de que o maior inimigo foi vencido. Esperança, irmãos. É assim que o cristão pode, é assim que o cristão deve viver. Na esperança, na certeza da vitória sobre o pecado. Mas outro aspecto maravilhoso da esperança no livro de João se encontra no capítulo 2. Esse texto lindíssimo que fala de Jesus no casamento. E ali, naquela festa, acontece uma tragédia. O noivo parece não ter capacidade para sustentar e assegurar a segurança da sua noiva, da sua família, da sua futura família. Então, Maria, mãe de Jesus, fica muito preocupada com aquela situação, porque o casamento corre risco de ser anulado, porque falta alimento naquele lugar. E uma parte importante do alimento ali, o vinho, que fazia parte da comida diária dos judeus, falta, e aquilo era algo gravíssimo para aquele homem, porque mostrava a incapacidade dele de suprir a sua própria família, a sua própria esposa. Então, Jesus é chamado por Maria, e ali então o Senhor da Glória multiplica o vinho, como nós conhecemos nessa história, mostrando que Deus, por meio desse milagre extraordinário, de transformar água daquelas talhas de purificação em vinho, e ele se refere exatamente à cruz. Ainda não chegou a minha hora, e mostra que aquela redenção, que o resgate daquela família, que a redenção daquela família ali recém-formada é na realidade o resgate e a esperança de que o próprio Deus tem uma família comprada, redimida, resgatada pelo sangue de Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. A redenção da família de Deus, saber que você não está perdido no mundo, que você tem uma família, que você tem um pai, que você tem um irmão mais velho que te salvou daquela cruz, que você tem irmãos, e que nós estaremos eternamente junto ao lado do nosso Pai. Meus irmãos, essa é a certeza, essa é a garantia, essa é a esperança firme e forte que foi feita no sangue de Jesus. Que Deus, o nosso Pai de amor, nos comprou e tem uma família, e que nós fazemos parte dessa família, essa família multicultural de todas as tribos, povos, línguas, nações e raças, de todas as eras, de todas as gerações. Esse povo amado por Deus e que ama a Deus e que tem um relacionamento especial com o Pai Celestial através de Cristo Jesus. Ninguém tem uma esperança tão bonita, irmãos, como a esperança cristã. Que esperança perfeita! A esperança de fazer parte de uma família. Não vos deixarei órfãos, disse Jesus, eu voltarei para vocês. Esse acolhimento, essa adoção que recebemos através do sangue de Jesus, de
fazer parte da família de Deus, uma família que nunca vai se dissolver, uma família que nunca vai acabar. Como o Senhor Jesus disse, na casa do meu Pai, uma casa com muitos quartos. Imagina o tamanho da casa, para acolher os milhares e milhões de filhos de Deus, desde Abel, o primeiro justo que morreu, até o último cristão que nascer e viver. Estaremos todos eternamente ao lado do nosso Senhor, para sempre. Lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá pranto, lá não haverá doença, injustiça alguma, porque as coisas velhas passaram e tudo se fez de novo. Essa é a esperança do cristão, de estar com o Senhor para sempre, de fazer parte desta família. Meu irmão, que esperança bonita é que o nosso Senhor nos dá. Viver sob essa esperança, viver também sob a esperança da nova vida no Espírito que Cristo nos dá. No capítulo 4, nos revela, o capítulo 3 nos revela a pior doença, o pior veneno do pecado. Se o pecado é o mal supremo, é um monstro, há um veneno nele, que se chama religiosidade. A religiosidade é o veneno mais mortal que o pecado pode emitir, pode lançar. Mas aqui nós temos a maravilha da graça de Deus. Nicodemos, esse homem extremamente religioso, centenas de leituras da Bíblia, se batizando 7 vezes por dia, um homem que orava 3 vezes por dia, ia no culto 2 vezes por dia, jejuava 2 vezes por semana. Ele vai encontrar Jesus e é um homem morto. Jesus disse: se você não nascer de novo, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver e você não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, esse homem está morto na sua própria religiosidade. Esse homem está morto, sem esperança, na religiosidade judaica que ele estava vivendo. Nada daquilo que ele fazia levava ele a Deus, nada daquilo o aproximava de Deus, nada daquilo fazia aceito por Deus. A religiosidade é o maior engano, é o veneno mais mortífero que o pecado pode lançar. E as pessoas estão iludidas nisso, e alguém pode estar tão envolto em tudo isso, numa camada tão densa, tão grossa, de uma religiosidade tão profunda, como Nicodemos, e tão longe de Deus, como aquela mulher no capítulo 4, o capítulo seguinte, que consegue viver uma vida de imoralidade, mas consegue estar preocupada qual é o lugar certo para a gente cultuar a Deus. Ou aquelas pessoas no capítulo 5, capítulo 6, que vão até Jesus porque estão atrás do pão e não da palavra de Deus. E Jesus tem que dizer para eles trabalhar não pela comida que perece, mas por aquela comida que permanece para a vida eterna, a palavra de Deus. A religiosidade que consegue fazer as pessoas, quando não têm os seus desejos realizados por Deus, se voltarem contra Deus e querer matar o próprio Deus, apedrejar Jesus. Por quê? Porque ele não multiplicou o pão novamente. Ele multiplicou uma vez, mas não multiplicou a segunda vez. A religiosidade é esse veneno mortal, irmãos, que faz com que os religiosos tenham um homem sério de nascença enxergar diante dos seus olhos e olhar para Jesus e dizer: você tem demônio, você não pode ser de Deus. A religiosidade é o veneno mais terrível que o pecado pode produzir. E meus irmãos,
Quando Jesus fala com Nicodemos no capítulo 3, aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Esse novo nascimento, o nascimento do Espírito, pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo, quando Ele vem até nós, nos convence do pecado, abre os nossos olhos para enxergar a nossa própria realidade, a nossa queda, mas também abre os nossos olhos para ver o grande amor de Deus, para ver Cristo na cruz, e Ele vem sobre nós e rompe as cadeias do pecado, cadeias que jamais poderíamos vencer, pecados que jamais venceríamos com as nossas próprias forças. Nada do que fizéssemos venceria o pecado que estava nos acorrentando, e de repente, pela graça de Deus, o Espírito Santo vem sobre nós e nos faz nascer de novo, e habita em nosso coração, e nos lava com o sangue de Jesus, e nos purifica de todo o pecado, e ressuscita o nosso espírito que estava morto por causa do pecado. Algo que nenhuma religião pode fazer. Uma pessoa pode passar 10.000 anos na igreja, em cultos após cultos, e ter dezenas, centenas, milhares de leituras da Bíblia, e continuar morto nos seus pecados. Meu irmão amado, a religiosidade não pode fazer nada por você, a não ser te afastar mais ainda de Deus, e te dar a falsa sensação de que eu estou próximo de Deus, como Nicodemos. Eu estou próximo de Deus, eu amo a Deus. Quando Jesus olhou para ele e disse: se você não nascer de novo, você não pode nem ver, nem entrar no reino de Deus. Um homem está totalmente morto, ele está fora do reino, apesar das suas muitas práticas religiosas. Ele está totalmente enganado, e Jesus vem e abre os olhos dele. E eu espero que os nossos olhos nessa noite sejam abertos, de todos nós, porque, irmão, nada mais mortal do que estar enganado, nada mais mortal do que você tendo um câncer, o médico olhar para você e dizer: não, você não tem nada. Quando você sentir alguma dor, toma essa dipirona aqui, e se agravar, você aumenta aqui para algum opioide que vai tirar essa dor, mas fique tranquilo, você não tem nada. Tem alguma coisa mais mortal que isso? Quando você deveria tratar o câncer, alguém diz para você: está tudo bem, não se preocupe, tudo vai dar certo no fim. Ao sentir dor, tome esses comprimidos. Tem algo mais mortal que isso? Cristo nunca faria isso com você. A esperança cristã jamais faria isso conosco. Pelo contrário, Jesus olha para aquele homem totalmente morto no pecado, na sua religiosidade judaica, que o afastava cada vez mais de Deus, e abre os seus olhos e diz para ele que ele é nascido da carne. É carne. A religiosidade só é carne, só é casca, nunca te levará a Deus. Mas Cristo nos dá o seu Espírito, porque Ele morreu naquela cruz, derramou o seu sangue e nos deu a possibilidade maravilhosa de ter o seu Espírito habitando em nós, porque todos os nossos pecados podem ser perdoados em Cristo Jesus. E o Espírito de Deus nos faz nascer de novo, e o Espírito de Deus nos dá sua vida, e o Espírito de Deus transforma o nosso coração. E acabou, o antídoto foi nos dado do pior veneno do monstro do pecado, a religiosidade. Você vai ter que lutar contra ela, porque é uma doença, e vai querer te pegar, vai querer que você viva orações rasas, repetitivas, simplesmente para tirar Deus da sua consciência, a culpa, a acusação. Não, olha, eu já orei hoje, então está tudo bem, gente, está tudo tranquilo. Eu já li um trecho da Bíblia hoje. Tem um appzinho aqui que me manda um versículo por dia. Já li a Bíblia. Está tudo bem comigo. E a gente quer a falsa sensação de que está tudo bem, de que nós cumprimos a tarefa,
Jesus não morreu na cruz para você ter esse relacionamento com Deus. Não foi para isso que Ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz para você viver o amor de Deus. Não para você viver uma religiosidade de tirar Deus da sua consciência. Não foi para isso que Jesus morreu. Ele morreu na cruz para você ter vida plena. Ele morreu na cruz para você ser cheio do Espírito. Ele morreu na cruz para você crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para você parecer com Cristo Jesus cada vez mais. Ele morreu na cruz para libertar você do pecado e fazer você mais do que um vencedor, por meio daquele que te amou, vencendo o pecado lá dentro do seu coração. Ele morreu na cruz para você ser salvo e luz nesse mundo. Por isso que Ele morreu na cruz. Ele não morreu na cruz para você ter uma vida mais ou menos. Isso você já tinha, a religiosidade você já tinha quando você não tinha Cristo. Todos aqueles que não têm Cristo têm uma espécie de religiosidade, algum grau de religiosidade. Isso não leva a nada, ninguém a nada, a não ser para longe de Deus. Cristo morreu naquela cruz para você ter o Espírito Santo, o antídoto para toda religiosidade, e ter uma vida plena, uma vida cheia do próprio Deus. Oh, querido, você está vivendo essa vida? Você está desfrutando dessa vida? É isso que você está vivendo? Ou você está vivendo em camadas de religiosidade? Oh, meus irmãos, não foi para isso que Cristo morreu naquela cruz. Ele morreu naquela cruz para você viver plenamente, viver absolutamente essa esperança de uma vida plena em Deus. Mas também Ele nos dá esperança no capítulo 10 de João, de que nós temos um pastor maravilhoso. João capítulo 10, esse texto belíssimo, é lindo esse texto. Capítulo 10, versículo 11, diz assim: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo vem e arrebata as ovelhas e as dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, ele só está atrás de dinheiro. Ele foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Que esperança maravilhosa! O maravilhoso do Evangelho é que a esperança cristã não é algo simplesmente que nós olhamos para frente e ficamos aguardando chegar o dia, o momento que aquilo não. A esperança cristã, ela atua hoje na nossa vida. É algo real hoje, é tangível, é palpável hoje. Não é algo que nós, não, eu estou esperando morrer para adquirir isso daqui. Não, é algo que nós temos hoje. Eu sou o bom pastor. O Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que nos guia, é aquele que nos protege, é aquele que nos alimenta, é aquele que nos conhece pelo nome. Ele é o nosso bom pastor. E Ele não é apenas um pastor, Ele é o bom pastor. Ele enfrentou o lobo. E quando toda adversidade, quando toda enfermidade, quando toda luta, e quando todo pecado, e o diabo e os demônios querem vir contra você, você tem um bom pastor. Não vai te deixar só. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor não foge, Ele não vai embora. O mercenário sim, Ele vai embora.
porque ele está simplesmente de aluguel, ele está tomando conta das ovelhas por causa do dinheiro. Enquanto o pastor está resolvendo alguma coisa, ele deixa alguém ali para tomar conta das ovelhas, pago. As ovelhas não pertencem a ele, ele não se responsabiliza pelas ovelhas. Quando o lobo vem, você acha que ele vai pôr a vida dele em risco? De jeito nenhum, ele vai embora, ele foge, ele deixa as ovelhas, mas para o pastor não. O pastor, cada ovelha tem um nome, ele conhece cada uma delas, ele sabe quem elas são, como elas comem, o que elas necessitam, o estado de cada uma delas. Para ele, cada ovelha conta, ele luta, ele enfrenta a morte por causa de uma única ovelha. Essa é a nossa esperança. É a esperança que o Senhor está conosco. Nós não estamos soltos no mundo mau. Nós não estamos ao azar, à sorte, ou ao que virá. Talvez o ano que vem alguma coisa melhor aconteça. Eu estou doido para esse ano acabar, para que o ano que vem veja se traz alguma coisa para mim. E as pessoas vão para a beira da praia e ficam lá pulando ondas para ver se traz alguma sorte, ou fica em cima do pé direito, ou se veste de branco, ou faz um monte de macumba para tentar ver se alguma coisa boa vai acontecer na sua vida. Você não precisa nada disso, filho. Você tem um pastor, que é Cristo Jesus, o Senhor. Ele ordena a sua vida, Ele cuida de você, é Ele que te protege, é Ele que te defende. Você não precisa ter nenhum tipo de superstição. Isso não tem poder algum. Isso é invenção da cabeça das pessoas. O cristão não precisa ter medo de nada e superstição alguma. Por quê? Porque ele tem um pastor que vai enfrentar todo lobo, toda dificuldade, por ele e com ele. Então, meu amado irmão, fique em paz, fique tranquilo, descanse no seu Senhor, trabalhe, estude, lute, enfrente a vida, mas saiba, o bom pastor está cuidando de você. Que esperança, que esperança. Você tem um Pai onipotente nos céus que te ama. Você tem um pastor na terra que cuida de você. Meu amado irmão, você tem o Espírito de Deus que habita em você. Quanta esperança maravilhosa nós temos! E a última esperança do nosso livro está no capítulo 11, quando o Senhor Jesus, de uma forma tão maravilhosa, no versículo 23, seu amigo Lázaro, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandaram dizer para Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está muito doente. Jesus espera 3 dias. Jesus espera ele morrer. Quando os emissários chegam, Lázaro morre. E Jesus ainda espera 3 dias. E Jesus então disse para os discípulos: agora vamos. E quando ele chega lá na casa de Lázaro, já está Lázaro enterrado há 3 dias. As irmãs de Lázaro e as comunidades estão chorando por Lázaro, porque ele já está morto há 3 dias. E então, quando Jesus chega, Marta e Maria vão ter um encontro de Jesus fora da cidade. E elas duas têm a mesma expressão, a mesma frase: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor teria curado ele. Nós já vimos o Senhor curar tanta gente. O Senhor curou tantas, milhares de pessoas foram curadas e libertas por Ti. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E olha o versículo 23. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Maria respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá em todo
deveria vir ao mundo. Quando Jesus disse: Marta, o seu irmão vai viver, ela disse: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E realmente está certo. No último dia todos vão ressuscitar. Todos os seres humanos vão ressuscitar no último dia. Apocalipse, capítulo 20. Todos vão ressuscitar. São duas ressurreições. A primeira, a ressurreição de todos os que morreram em Cristo, desde Abel até o último cristão que morreu, todo cristão verdadeiro, que nasceu de novo, salvo em Cristo, todos vão ressuscitar na segunda vinda de Cristo. Todo olho verá. Vai ser um negócio extraordinário. Todos os cristãos, se nós não estivermos aqui quando Jesus voltar, seremos ressuscitados naquele dia maravilhoso. E todos seremos levados ao encontro dos seus ares. Depois haverá a segunda ressurreição. Todos aqueles que morreram sem Cristo. Então o trono branco será posto. O trono de Cristo. O livro da vida vai se abrir. Todos aqueles que estão arrolados no livro da vida. Todos os salvos. E o livro da vida de cada um vai ser aberto. E o texto sagrado diz de Apocalipse que um por um vai comparecer diante de Deus, e o livro aberto da sua vida será lido, e lá estão registrados cada pensamento, cada sentimento, cada motivação do seu coração, cada palavra, cada ação e cada omissão, tudo no livro da vida daquela pessoa. E um por um, ninguém escapa. A Bíblia diz que a morte devolveu os seus mortos. O mar, o inferno, tudo devolveu os seus mortos. E um por um. E aquele que nós temos o seu nome escrito no livro da vida estará diante do justo juiz e dará conta a cada um das suas obras. Ninguém recebe mais e ninguém recebe menos, porque cada um vai receber segundo as suas. É justo, o justo juiz, o juiz de toda a terra. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Ninguém foge. Ninguém escapa. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Não tem agenda, você não vai poder dizer assim: não, você não volta não, porque eu tenho uma agenda para cumprir, eu tenho tarefas aqui, eu tenho sonhos a realizar, não volta não. Acabou. Vai ser o dia acima de todos os dias. A nossa esperança é o Senhor Jesus. A nossa esperança é que Ele é a ressurreição da vida. A nossa esperança é que não morreremos eternamente. Como Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo, não alguns, não a maioria, todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Há uma vida eterna para o cristão. Há uma vida eterna para aquele que está em Cristo. Essa é a nossa esperança. Por quê? Porque Jesus morreu naquela cruz, mas Ele ressuscitou. Ele morreu naquela cruz e pagou o meu inferno. E Ele ressuscitou para me dar a sua vida. Se Ele vive, eu vivo. E eu vou viver enquanto Ele viver. Por isso que a vida é eterna. Ele é o eterno. Enquanto Cristo viver, eu estarei vivo, porque a vida dele, o Espírito dele, o Espírito Santo habita em mim. Eu não estou
esperando morrer para receber a vida eterna. Se você tem Cristo, se você é um cristão verdadeiro, se você nasceu de novo, você já tem a vida eterna, porque o Espírito de Deus habita em você. Meu irmão, que esperança! Olha as suas lutas, doenças, problemas, desafios, à luz disso, que você já tem a vitória que Cristo tem em todas as coisas. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Meu irmão, todas as lutas que enfrentamos, todas as doenças que passamos, todos os problemas que aqui temos, eles são temporais, eles estão sujeitos ao tempo e estão nas mãos do nosso soberano Senhor. Não precisamos nos desesperar, Ele tem controle de tudo, mas nós temos a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Ele morreu, Ele ressuscitou. Se morremos com Ele para o pecado, com Ele viveremos para sempre. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança do cristão. Que você possa viver sob essa esperança maravilhosa que Cristo nos dá. Uma esperança perfeita. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Feche seus olhos, querido irmão.